Você sabia que a Lei Maria da Penha, especializada em violência contra a mulher, completa 10 anos neste mês? E recentemente foi decidido que essa mesma lei também poderá ser aplicada a mulheres transexuais e travestis. No Brasil, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. E somos o 5º país mais perigoso para elas. 55% dos crimes foram cometidos em âmbito doméstico e mais de 30% destes crimes foram cometidos por parceiros ou ex-parceiros dessas mulheres. Uma em cada 5 brasileiras já sofreu qualquer tipo de violência doméstica cometida por um homem. O Brasil tem uma denúncia de violência contra a mulher a cada 7 minutos. Para denunciar esse tipo de crime, ligue 180. Não tenha medo, não tenha vergonha e não hesite, porque violência contra a mulher é crime e precisa ser denunciado. No Cine Vitor desta semana vamos falar do filme Vidas Partidas, que já está em cartaz nos cinemas e conta a história de Graça, uma mulher bem-sucedida e casada que depois de alguns anos é vítima de violência doméstica. É uma ficção, mas é inspirada livremente em fatos reais e nesses dados chocantes que a gente acabou de ouvir e que a gente lê todos os dias sobre crimes praticados contra as mulheres. Para falar mais sobre isso e também sobre o filme, claro, a gente conversou com o diretor Marcos Chetman e também com as atrizes Naura Schneider, Georgina Castro e Juliana Schalk. Confira. Cine Vitor começa agora para falar de Vidas Partidas. Estou com a Naura e com o Marcos, protagonista, diretor, produtora do filme. Então vamos, desde o início desse projeto, como é que surgiu a ideia? Você tem um documentário, queria que falasse também um pouquinho dessa, que serviu de inspiração, digamos, né, algumas coisas para chegar no Vidas Partidas. Como é que começou, então, o projeto? De certa forma, assim, esse tema é um tema que me atrai já há muito tempo, eu já fiz outros projetos sobre ele. E O Silêncio das Inocentes é um documentário que foi feito especificamente para falar sobre a Lei Maria da Penha através de depoimentos dela e de outras mulheres pelo Brasil, mostrando como a lei existe, né, de que forma que ela existe, e através do caso daquelas mulheres. E foi um documentário que teve uma repercussão muito grande. Ele ganhou o melhor média-metragem da América Latina em 2012, a gente foi para a França representar o Brasil numa mostra de direitos humanos, e aí eu comecei a perceber que as pessoas queriam saber sobre essa história. Eu comecei a perceber que essas histórias aconteciam mais próximo do que eu imaginava. E aí eu achei que tinha que continuar falando sobre isso. Meio que virou uma causa mesmo. E aí pensei em fazer um longa. A partir daí, conversei com o Zé Carvalho, que é o roteirista. Passei a ideia do que inicialmente a gente tinha até pensado em fazer a história da Maria da Penha, mas aí também a gente viu que só a história da Maria da Penha não iria contemplar todo o universo dessas mulheres que eu já tinha estudado, né, praticamente, porque já estava sabendo tudo sobre a vida delas. E aí então a gente resolveu fazer uma junção, né, de vários casos que o Zé também achou mais interessante, e aí o Zé construiu esse roteiro que ficou muito bem feito, e o Zé mostrou para o Marcos, e assim também ficamos nos conhecendo, e o Marcos acabou gostando do roteiro e vindo para o projeto construir o resto com a gente. Porque até fala da Maria da Penha, né, no filme. Tem uma citação. É um caso de referência, é verdade, porque é mais ou menos da mesma época, naquela década de 80. E a gente não tem como não lembrar, né, e não remeter à Lei da Maria da Penha, né? E como é que vocês enxergam o filme agora que ele chega numa época, até em outra entrevista a gente falou disso, a gente sempre falou da violência contra a mulher, com a mulher dentro de casa, mas agora está em alta isso, e que bom que está em alta e está sendo falado, e a gente pode ver também histórias. Como é que vocês enxergam o filme para a sociedade agora, nesse momento que esse assunto está tão em alta e é importante falar, e chegar para o público agora também no cinema, num filme que atrai o público, porque é um filme... É um drama, mas assim, não é aquela coisa sofrida. A gente não sabe? As pessoas não vão sair... É um tema que eu acho que dialoga muito com as pessoas, né? Mas, você quer responder? Eu acho que, assim, pela relevância do tema e pelo fato da abordagem não ser maniqueísta e iluminar a relação,
e sair desse lugar só de ver a vítima e o algoz. Não que eles deixem de ser vítima e algoz, mas no sentido de você poder avançar mais, entender que tipo de mecanismo subjacente existe para propiciar esse tipo de relação. Então, este mergulho, no momento que a sociedade, felizmente, está refletindo mais e botando para fora esta questão tão importante, né, quer dizer, de dominação patriarcal ainda, né, eu acho que o filme traz essa contribuição de poder ir mais fundo e sair desse maniqueísmo mais óbvio de você falar, evidentemente, tomada de posição, e não há dúvida da nossa posição, evidentemente, contra qualquer violência, mas é você ir mais fundo e entender esses mecanismos que nutrem e que abastecem esse tipo de simbiose perversa de um casal. Então, acho que nesse momento que a sociedade está aí, se você trazer isso à tona e iluminar, é muito interessante. Porque eu acho que muitas pessoas, às vezes, também veem que esses casos de violência acontecem em famílias mais pobres, ou não. Isso a gente vê, né, a gente conhece pessoas, né, e hoje em dia acho que as pessoas estão tendo coragem de contar também. A gente vê pessoas famosas falando e pessoas anônimas também, lógico, mas as pessoas estão perdendo o medo e a vergonha de falar sobre isso, né? Então acho que o filme também vem para também ajudar também um pouco colocar isso, coragem, né, nas exatamente. pessoas para se abrir também, Quando né? a gente fala no assunto, quando a gente demonstra uma história que fala e que de alguma forma vai fazer com que essas pessoas se identifiquem, elas podem pensar e ter talvez a capacidade de tomar uma atitude e fazer alguma coisa pela sua própria vida, as pessoas que possam estar passando por isso. A gente conta com isso. Não, porque também a gente vê ali muito o lado da mulher, né, sofrendo com o marido, a gente vê também esse marido sendo pai, Sim. sendo professor, sendo outras pessoas que quem está de fora não sabe quem ele é daquela maneira, né? Então, como é que foi essa construção dos personagens, de você, dos protagonistas, com Domingos e você ser essa mulher forte, por mais que sofra na mão desse marido que é violento, mas é uma mulher corajosa, que vai lá e decide, né, que no começo até... Aqui na outra entrevista, eu já falei isso, mas vou falar aqui de novo, que ele tem essa coisa do macho, né? Porque é ela que trabalha no começo, é ela que... E ele está desempregado. E depois, mais tarde, já no filme, ele vem reclamar que ele tem que pagar a conta porque é ele que trabalha. Não é assim, né? Acho que antes, né, da mulher sofrer o que ela sofreu, era ela que estava mandando tudo lá. Então, como é que foi essa construção dos personagens? Você e o Domingos, e você como diretor, como aconselhou eles a fazer esse trabalho de amor e ódio dos personagens ali, né? Que a gente vê um amor e um ódio. Foi... Não, pode. Não, eu só ia falar da relação minha com o Domingos, que foi uma relação muito tranquila, assim, e muito... eu acho que teve uma química muito boa. A gente conseguiu ter uma preparação, um tempo suficiente e também uma entrega, né, Marcos, suficiente para fazer com que essas personagens fossem muito vivas, né? Fossem pessoas que você pode encontrar em qualquer lugar ou que você poderia estar no lugar. Então, foi um trabalho muito gratificante. O Domingos, além de um grande ator, é um colega maravilhoso. Então, acho que eu me senti bastante à vontade. Acho que a gente conseguiu, né, passar essa química que a gente queria, essa proximidade que a gente queria passar, né, Marcos? Certamente. Acho que foi desse mergulho, dessa preparação intensiva que a gente fez e longa, mas mergulhando exatamente nessa alma, buscando... pegando os dados de realidade, os dados estatísticos e mergulhando do ponto de vista psicológico, como é que estrutura isso? Então, esse mergulho, eu acho que foi muito fundo e permitiu trazer para a cena um substrato, uma camada comum que a gente estava trafegando ali com muita propriedade, né? E isso é muito interessante, porque, na realidade, a questão que quando se fala do filme, dessa questão de não ser maniqueísta, é porque a gente está trazendo questões culturais que têm uma ancestralidade muito remota. A gente está trazendo questões que remontam à pré-história. Quando o homem se sedentariza e cria a divisão do trabalho, onde vem a divisão do trabalho original é sexual, né? Então você tem um homem que vai à guerra, caça, etc. A mulher que cuida do alimento cozido, que detém a higiene. Então, a partir disso, você segue nessa senda e vamos já fazer um pulo maior para a gente, enfim, não alongar demais. Vamos pegar a Revolução Francesa e você tem o grito, o brado de liberdade do indivíduo perante o Estado,
né, que o Estado tinha um poder de vida e morte sobre o indivíduo, e você traz para a primeira vez esse indivíduo, mas é uma emancipação masculina, né? Tanto que o marido segue mantendo um poder pátrio sobre a mulher. Então, acho que agora, talvez, é o momento da gente poder refletir um pouco e ter a emancipação feminina de fato, e realmente botar no mesmo patamar e entender que, inclusive, para o homem é muito interessante ter um outro tipo de mulher. Eu acho que esse diálogo mais profundo é que nos motivou no filme, a poder, inclusive, como linguagem, como narrativa, ter uma narrativa não linear, remissiva, que não é uma narrativa muito simples, mas não tem nada de hermético, quer dizer, todo mundo acompanha e compreende claramente. O filme tem uma pegada com uma certa autoralidade, ele tem uma narrativa muito própria, muito dele, mas que, novamente, não é fechada, não é que comunica, que transborda. Então, acho que esse diálogo entre essa ancestralidade que habita as nossas mentes, esse jogo cênico com absoluta verdade que eles conseguiram desenvolver em cena, que muito me orgulho, porque é muito bacana você ver, você acredita que são de verdade, isso é muito legal. A Nadine Gassman, da ONU Mulher, falou assim, parece que saíram da vida real para a tela. É muito legal você ver isso com pessoas que trabalham. Isso é um grande elogio. Que trabalham profundamente disso. E a gente não conseguir trazer isso com uma grandeza artística, que você olha os atores e fala, caraca, que imersão, é muito bacana. Não, ficou muito bacana mesmo, porque eu acho que também é o momento de a gente contar a história, contar histórias do ponto de vista das mulheres, né? A gente viu tanta história de homens e homens e homens e homens e homens, acho que agora. E esse filme conta a história de um homem, mas é do ponto de vista de uma mulher. Quer dizer, é dos dois, né? Mas o destaque é a mulher, com certeza, em luta pelos seus direitos, né, de igualdade. E a gente está aí nessa luta também. Parabéns pelo filme, parabéns. Que eu acho que ele vem numa hora... Não tinha hora melhor para ele chegar agora nos cinemas. E acho que vai servir para... Espero que ele ajude essa causa Tomara, e essa né? questão, né, que está Tomara, aí. Então... eu acho que tem que ajudar, né? O cinema também não é só entretenimento. Eu acho que contribui, a gente tocar nessas questões sempre contribui. Eu acho que é um esgar, é um gesto do Domingos, da Nada de Cima, que às vezes emociona, contribui, ajuda a iluminar e as pessoas poderem ter dimensão realmente dessa questão. Isso aí. Parabéns, então. Muito obrigada. A gente continua o Cinevita com mais Vidas Partidas. Leva as meninas! Oi, meus amores. Abandono do lar. As minhas filhas vão comigo pra minha casa, você tá entendendo? Isso pode comprometer a guarda das suas filhas. Mas eu fui espancada, seu delegado. Eu quero justiça. Primeiro eles fazem a merda, depois eles vêm com um beijinho e abraço. Se eu fiz algum mal a você, de qualquer espécie, peço perdão. Cinevita de volta para falar de Vidas Partidas agora com a Juliana e com a Georgina. E antes de eu falar das personagens de vocês, vamos falar do filme, dessa importância que o filme vem agora para a sociedade, que é um filme que fala das mulheres e principalmente da violência, né, que acontece com as mulheres. E é um tema que eu acho que sempre teve que estar em alta, mas agora acho que a gente vê muito mais discussão em cima disso e medidas sendo tomadas também. Como é que vocês enxergam o filme agora nessa época que a gente está falando, ainda bem, está sendo falado, e o filme também chega num momento muito importante. Então, qual é a visão de vocês do filme agora para a sociedade? Acho que vem com essa voz, acho que a voz vem agora muito mais potente e vem um coro, não vem mais uma voz, né? Acho que antigamente eram vozes assim, tinha que ter muita coragem para denunciar algum abuso de alguma forma. Eu acho que o mais interessante, acho que muitas mulheres não denunciavam porque tinha o estigma da vergonha. Vergonha de ficar marcada, eu acho que isso está se quebrando. Não tem que ter vergonha de falar, de se colocar, né? A vergonha tem que ser do agressor, não do agredido. E eu acho que isso é uma coisa que quebrou bastante, sabe? Então acho que as pessoas estão tirando esse medo, essa vergonha e a partir do momento que está se criando esse coro de vozes, acho que a tendência, esperamos todos, é que vá, né? Que não precisa, na verdade, o ideal seria que não precisasse falar sobre isso, mas já que existe, então vamos falar. Falemos. Falemos. Né? E que bom que está aí para ser falado, né? Que é importante. Para levantar a reflexão, né? O que eu tô falando muito é que realmente esse filme ele não vem para julgar ou para levantar bandeira, para nada. Ele vem para apresentar uma situação que necessita de atenção, né? Necessita de um olhar atento, necessita de mobilização, né? Então, se isso ainda existe, vamos pensar mais sobre isso para que cada vez menos o índice, né,
seja tão alto, cada vez mais Seja menos. seja menos, é melhor assim, né? E é uma violência que a gente vê no filme muito na mulher, mas também a gente vê que o personagem do Domingos é um cara violento. Independente, até com as crianças, até com a própria... com todos, acho que ao redor dele, né? Ele é muito ciumento, então talvez, não que isso seja uma justificativa, mas é o que eu acho que é o que desencadeia ele a se tornar um pouco mais agressivo. Mas é um assunto que a gente vê na sociedade não só com mulheres também, mas nesse filme, lógico, Sim, é muito... exatamente. Tem uma coisa assim que acho que é legal você tocar nesse ponto, né? Que ele é um agressivo. Só que na ótica dele, ele não é agressivo. Sim. Acho que esses homens que são agressivos, tipo, ele pega, sei lá, dá uma palmada, pega o chinelo e bate no filho. Não, ele na ótica dele é pra educar, porque não vai fazer de novo, mas é uma violência. Então acho que essa ótica é que tem que ser mudada, né? O que é violento? O que é não é violento? O que é educa? Esses são nossos conceitos que tem que começar a ser revisto, né? E tem até uma cena do filme que acho que mais assim pro meio, porque no começo a gente vê ela trabalhando, ele tá procurando emprego, e depois quando a protagonista já tá naquela situação, que não vou ficar contando muito aqui, né, mas ele chega uma hora que ele senta no sofá e ele fala: eu que sou o cara que pago as contas. Não, peraí, entendeu? Era ela que fazia isso antes, né? Então, como é que é? Então, acho que essa violência dele vem também dessa coisa do eu sou machão, eu tenho que... E até do ponto de vista dele, eu acho que ver uma mulher se dando bem, a mulher dele se dando bem e sendo benquista as pessoas, enfim, acho que também isso causava... Que é o que causa, acho que na sociedade, ainda com alguns homens que têm esse problema de ver as mulheres... Muitos homens, assim, vêm com questões porque vê as mulheres tomando o seu espaço, que não é mais, é direito, gente, direitos iguais, né? Direitos humanos, então... não tem mais uma se conforma. pessoa... E uma pessoa que vai silenciar quando ele faz uma coisa dessas, entendeu? Tem uma voz, né? Tem uma pessoa que vai se colocar diante daquilo. Acho que também o filme trabalha com essa violência como algo que extrapola até o próprio interesse do homem. Ele não quer que essa violência se extrapole daquela maneira, mas ela vai, né? Então, é de que maneira que a gente tem que lidar, mesmo refletindo sobre isso, para que outras possibilidades possam se abrir na cabeça, que não seja necessário você chegar a esse extremo, né? Para que a gente possa modificar o pensamento de tal maneira que isso seja uma coisa realmente inviável. Você não pode chegar nesse nível, né, nesse ponto. Eu acho que a gente teve, né, a gente está em 2016, espero que o mundo tenha caminhado nessas décadas, né, para que a gente não tenha realmente mais isso, mas a gente vê que os índices ainda são altos, né, então há necessidade de se falar sobre isso, de se refletir, né, uma mulher que se coloca, que não tem medo, não tem vergonha, né, de apresentar o que está acontecendo com ela na casa dela, né, e que esse homem tenha um outro tipo de comportamento, realmente. Porque a violência não tem uma justificativa, né? Violência é violência, não tem. Não tem, é pra educar, não. Não tem, ponto, é violência. Não tem. Violência gera violência, né? Exatamente. Então é uma coisa que... Gentileza já era gentileza. Gentileza. Meu Deus, tô muito gentil. E conversa boa gera um assunto muito bom que rende bastante. Mas vamos falar agora mais do filme, então, das personagens de vocês. Vocês não atuam juntos, não, né? Não. Só falo dela, piranha. Como é que foi essa construção vocês, mas antes, nos ensaios, vocês estavam juntas ou também cada uma Não, a gente não se cruzou. É porque a relação da Ju era basicamente com o personagem do Domingos. Eu já tinha interação com a Naura, com as crianças, então a gente não se cruzou em nenhum momento, né? Nem na preparação, eu acho. Não. E como é que aconteceu essa preparação? Não, na preparação a gente se encontrou. Não, a gente se cruzou numa leitura, mas numa leitura. Preparação mesmo. E como é que era a preparação? Então, como é que foi o processo, já que você estava mais com a família, com as crianças também? Eu moro aqui em São Paulo, né? O filme foi rodado no Rio. Eu fui pra lá 1 mês e meio antes. 1 mês e meio foi de preparação. E a gente trabalhou, por isso que, por exemplo, eu não trabalhei com a Ju, a gente trabalhou as relações. Primeiro eu trabalhei muito com a Naura, só eu e Naura, porque a gente tinha essas personagens, né, complementares. E aí depois vieram as crianças, aí veio a Gabi, que faz a irmã da Naura, que também a gente tinha essa relação. E por último veio o Domingos, porque era um outro tipo de relação que eu tinha ali com ele, né? Que foi um susto, assim, porque a relação com todas as personagens era uma coisa de acolhimento, amorosa. E com ele era aquela antagônica, acho que são personagens bem
distintos, né? Que tem um enfrentamento ali dos dois. E que veio trazendo uma outra energia e foi um furacão. A gente vê que a sua personagem não gosta muito dele, né? Dá pra ver assim. Ela saca desde o começo, né? Que aquele cara é do mal. E a sua preparação, como é que foi? A minha preparação foi com o Domingos, né? Basicamente para criar essa relação. Eu não sou uma piranha. É que a minha se fala quase essa piranha. Mas que é exatamente. Ela é uma aluna do Domingos, hein? Entendeu? A Júlia é uma aluna desse professor de história e ela se encanta por ele. Ela vai um pouquinho pra cima. Não vou dizer que não. Ela vai pra cima dele. Mas porque ela tá encantada, ela tá muito afim, né? E a preparação ela foi muito em cima de que essa personagem ela vem como um dispositivo para uma relação, né? Como a gota d'água para esposa, né? Que ela já vinha de algumas situações que o marido vem apresentando para ela que ela não vai gostando e de repente essa situação ela não compra, ela fala para mim, né, não tem mais. Então ela é um pouco um dispositivo para que o caldo realmente entorne, né, mas ela não tem consciência disso. E ela também não tem consciência de que esse homem é capaz de fazer o que ele vem a fazer. Então, ela acaba se envolvendo numa relação, numa coisa de traição, né? Numa relação de traição. E essa relação, ela ela pode se desenvolver de tal maneira que um dia seja ela a graça, né? Então, é uma tensão aí que se levanta, quase um espelhamento da minha personagem com a personagem da Naura, né? Como se ela fosse a nova graça mesmo, sabe? É que ela tá apaixonada e no começo tudo é lindo, né? Depois a gente sabe que só piora, então... Não, no caso dele piora muito mais, né? Tem que ver o filme pra saber. E uma coisa que durante a preparação eu pensei e que eu acho que é uma reflexão muito interessante de fazer é que a Júlia, em determinado momento, assim, lá pelas tantas, né, que tudo já aconteceu, ela não acredita muito na graça. Ela acredita muito que esse homem tenha feito né, ela acha que a graça tá mentindo, tá extrapolando. Ela não acredita muito naquilo, né, porque ela acredita naquele homem que se apresenta para ela. Só que esse homem foi quem fez aquilo, né? Então é uma reflexão de que, cara, como é que a gente vai lidar com essas relações? Como é que a gente vai acreditar no outro? Como é que a gente vai transformar? Como é que esse homem vai se transformar e não vai incorrer no mesmo erro, né? Ficar repetindo um padrão? A gente só vai saber nos cinemas, assistindo Vidas Partidas. Então, para encerrar, queria que vocês convidassem o pessoal do Cine Vitor para assistir Vidas Partidas. Cine Vitor! Vamos lá ver Vidas Partidas, estreia 4 de agosto, não percam. Não percam. O fato que está sendo julgado hoje é um caso claro de abuso, violência doméstica. Ele foi a grande paixão da minha vida. Você é minha. Até o dia que passei a sentir medo dele. Veio o ciúme, a obsessão. Depois dessas entrevistas tão interessantes e tão importantes pra gente, o Cine Vitor fica por aqui. Deixe seu recado nas nossas redes sociais, @CineVitor no Twitter e no Instagram. Tem também a nossa página no Facebook, o nosso canal do YouTube e o nosso site, claro, cinevitor.com.br. Semana que vem, a gente volta. Tchau!